como estimular a fala e a linguagem da criança nos primeiros anos de vida, aquela fase em que ela ainda não tem linguagem, mas ela tem compreensão. Os processos que a criança precisa passar nessa primeira infância são determinantes para uma fala e uma linguagem adequadas. Então, esse meio que a criança está inserida é um estímulo para ela. Então, tem que partir dos pais a atenção, o estímulo adequado nos 5 principais aspectos necessários: audição, visão, paladar, olfato. O aspecto sensorial tátil e o visual são visíveis para os pais, mas o olfativo, o auditivo e o paladar não são. Então os pais têm a percepção de que a criança vai adquirir sozinha. Mas sim, ela tem esses aspectos sensoriais naturais, porém ela precisa de ajuda do ambiente, das pessoas, da socialização, para ela processar esses estímulos e aprender com eles. Então, é uma bola, uma roda, um sentido leva ao outro. E quanto mais a criança tiver boas experiências em cada uma dessas esferas, melhor será o aprendizado cognitivo e, consequentemente, a fala e a linguagem. Então, para uma criança falar bem e ter linguagem, antes de tudo, a gente precisa pensar no desenvolvimento cerebral dela. A criança, já na primeira infância, o cérebro dela já atinge até 87% do tamanho e até mesmo das questões mais rápidas de funcionalidade do que o próprio corpo. Então, ou seja, a gente não pode só pensar no desenvolvimento corporal da criança, a gente tem que pensar no cognitivo, em permitir que ela aprenda, que ela processa, que ela organize todas essas experiências sensoriais que entram através dos estímulos. Mas se você, pai, não participa tanto, não faz as perguntas certas, direcionadas, não espera o tempo da criança, retira da mão dela, ou então não ensina ela a prestar atenção no nariz, no que ela está ouvindo, ou então processar e entender o que ela está vendo, e principalmente também no que ela está provando, comendo e mastigando, vai haver uma falha em um desses processos tão importantes e determinantes para o desenvolvimento de fala e linguagem. Infelizmente, 30% das crianças, elas não se desenvolvem adequadamente por falta de estímulos. Então, meu objetivo agora é te orientar em como você pode ajudar essa criança em casa a processar bem todos os estímulos sensoriais que ela toca, vê, ouve, come, escuta. E uma das coisas que eu falo muito para os pais dos meus pacientes que me procuram é o poder do agora. Você quer que a sua criança desenvolva bem a fala e a linguagem, mas enquanto ela está brincando, você fica como uma pessoa de fora só olhando, ou então só fazendo as mesmas coisas que ela, ou então faz poucas perguntas, ou só repete o que ela faz. Então o poder do agora é você entender como a criança está simbolizando essa brincadeira, o que está passando na cabecinha dela, como ela está imaginando esses brinquedos, como ela dá função. E você entrar na história da criança, você ser um autor da criatividade e imaginação junto com ela, e não simplesmente um ouvinte ou uma pessoa que está observando. Então a criança, quando te pega pela mão para você brincar com ela, você senta com ela, você fica esperando ela criar a brincadeira, você não está contribuindo para esse processo cognitivo dela. Você precisa sentar com ela, fazer perguntas, trazer a imaginação e, ao mesmo tempo, a realidade do agora. Porém, infelizmente, muitos pais, ao brincar com a criança, ficam preocupados e pensando no depois. Que horas que vai acabar? O que tem que fazer depois? E não entram nessa conexão com a criança. E a criança precisa dessa conexão por meio da brincadeira, por meio da alimentação. Pensa você,
Se você chega em um mundo, em um lugar onde é tudo diferente auditivamente, na comida, nos sons, um lugar diferente, o que você vai fazer? Você vai aos poucos querendo aprender sobre cada coisa, pegar, sentir. Você vai ter curiosidade. É isso que a criança tem no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. Então, por isso que ela quer processar tudo, ela quer aprender tudo. Então, você, pai e mãe, é um responsável por ajudar essa criança a processar, memorizar, organizar e até mesmo resgatar essas informações guardadinhas lá dentro da cabeça dela. Por meio da sua pergunta, por meio da sua interação, por meio da sua espera, em fazer uma pergunta e esperar ela organizar para te responder. Brinque com a criança, transformando o agora em um momento único, em um momento onde para você pode ser simples, mas para a criança é algo novo. Então, entra nessa sensação com a criança e transforme isso, mostre para ela que também é único para você. Desse jeito vocês vão ter um entrosamento na comunicação, vão ter uma comunicação efetiva e a criança vai conseguir memorizar, organizar e reproduzir isso em uma outra situação, porque foi intenso para ela.